Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite caía sobre Manhattan, envolvendo os arranha-céus em um véu dourado que os faróis e as luzes de neon começavam a rasgar. Em um restaurante sofisticado na Quinta Avenida, Richard Coleman, um respeitado multimilionário e magnata do mercado imobiliário, preparava-se para sair com seu único filho, Ethan, de 12 anos. Ethan, que tem autismo, não reagiu como as outras crianças. Enquanto Richard falava de negócios ao telefone, o menino olhava para as luzes da rua, fascinado, com os olhos brilhando como se visse um mundo invisível para os outros. Quando Richard finalmente guardou o celular e pegou a mão do filho, este a retirou delicadamente e começou a caminhar em direção a um cruzamento movimentado. Richard, irritado mas atento, seguiu logo atrás. Foi então que o viram. Um homem com o rosto envelhecido, vestindo um casaco surrado, tocando uma melodia em um violão velho e surrado. Seus dedos tremiam levemente, mas sua voz rouca tinha algo surpreendentemente reconfortante. Aos seus pés, uma caixa de papelão servia como recipiente para algumas moedas. Ethan parou de repente. Sem hesitar, caminhou até o estranho e, sob o olhar incrédulo do pai, começou a dançar desajeitadamente ao ritmo da música. Seus movimentos eram descoordenados, mas seu rosto irradiava uma sinceridade desarmante. O mendigo surpreso sorriu. Seus olhos cansados recuperaram um brilho esquecido. Espontaneamente acompanhou a dança da criança com acordes mais suaves e animados, como se quisesse encorajá-la. Richard sentiu o coração apertar. Nunca vira o filho se abrir para o mundo exterior daquele jeito. A criança que se recusava a ser tocada, que não suportava multidões, agora dançava entre os transeuntes que paravam para assistir, alguns aplaudindo, outros filmando a cena. Mas foi quando olhou para o rosto do mendigo que Richard sentiu um choque frio percorrer seu corpo. Suas feições, seus olhos, ele os conhecia. Uma lembrança distante, que ele pensava estar enterrada, ressurgiu de repente. Em questão de segundos, tudo ao seu redor desabou. Este homem não era apenas mais um estranho. Não. Este era o homem que salvara sua vida quase 20 anos atrás. E lá estava ele, esquecido por todos, reduzido às ruas, enquanto ele, Richard Coleman, estava no auge do sucesso. Richard ficou paralisado no meio da calçada, incapaz de desviar o olhar. Seu filho, Ethan, continuava a girar, com os braços estendidos como se tentasse captar a música. Os transeuntes se aglomeravam ao redor, alguns sorrindo, outros gravando vídeos. Para eles, era simplesmente uma cena tocante. Mas para Richard, era muito mais do que uma simples apresentação de rua. Seu coração batia forte. O rosto do homem, marcado pelo cansaço e pela pobreza, voltou-lhe à mente como uma lembrança. As rugas profundas e a barba desgrenhada não bastavam para mascarar aquele olhar. Aquele olhar que ele vira apenas uma vez na vida, mas que se gravara em sua memória como uma queimadura indelével. Certa noite, 20 anos antes, quando ainda era apenas um estudante arrogante e despreocupado, Richard quase morreu. Um acidente de carro, uma chuva torrencial, uma carcaça de metal prestes a explodir. E este homem mais jovem e mais forte na época, arriscou a vida para resgatá-lo das chamas. Richard jurou a si mesmo que jamais esqueceria aquele resgate, e no entanto, absorto em sua busca pelo sucesso, nunca procurou saber o que havia acontecido com seu salvador. Até hoje à noite. O mendigo olhou para ele brevemente. Seus olhares se encontraram, e Richard viu um breve vislumbre de reconhecimento em suas pupilas escuras. Mas o homem imediatamente desviou o olhar, como se recusasse a reabrir uma antiga ferida. Pai, olha, estou dançando! Gritou Ethan com uma alegria rara na voz. Richard sentiu os olhos marejarem. Seu filho, tantas vezes trancado em seu próprio mundo, finalmente estava se abrindo para alguém, e esse alguém era justamente o homem a quem ele devia a própria vida. Preso entre a emoção e a vergonha, Richard sentiu uma pergunta incômoda dilacerá-lo. Como ele pôde deixar um herói acabar na miséria? Naquele exato momento, ele entendeu que aquele encontro não fora um acidente. Era uma lembrança brutal do passado, uma dívida não paga batendo à sua porta. Richard respirou fundo. Suas mãos tremiam, mas ele se forçou a seguir em frente. Os transeuntes se dispersavam lentamente, o pequeno palco perdendo o brilho agora que a dança de Ethan estava perdendo o fôlego. O garoto, exausto mas sorrindo, sentou-se na calçada ao lado do músico, como se tivesse encontrado um refúgio natural com ele. O multimilionário se aproximou lentamente. Cada passo parecia uma tonelada. Quando finalmente alcançou o homem, sentiu as palavras entaladas na garganta.
Como poderia se aproximar do homem a quem nunca havia agradecido? O homem que havia esquecido por 2 décadas. Senhor, murmurou ele com voz hesitante. O mendigo mal ergueu os olhos. Continuou a acariciar as cordas do violão, como se quisesse se proteger atrás da música. Você não se lembra de mim, não é? Disse Richard sem fôlego. Um silêncio pesado se instalou. Então, em tom rouco, o homem respondeu. Raramente nos lembramos de estranhos na rua. Mas eu me lembro de você. Essa frase atingiu Richard como um tapa na cara. Sim, ele se deixará levar pela carreira, pelo império, pela fortuna. Mas este homem, apesar da pobreza, apesar dos anos, conservara a memória. Você salvou a minha vida, disse Richard, com a voz embargada. Estava chovendo. Eu estava preso naquele carro. Você me tirou de lá. O homem assentiu lentamente. Seus olhos estavam nublados por uma profunda melancolia. Sim, e eu me lembro de você correndo, ferido, mas vivo, sem nem dizer uma palavra. A vergonha tomou conta de Richard. Seu corpo inteiro ardia com o peso daquela verdade. Ele se ajoelhou quase contra a vontade, colocando a mão no ombro do mendigo. Desculpe, eu nunca te procurei. Devo minha vida a você, e mesmo assim, eu te esqueci. O músico se afastou lentamente, retomando a tocar violão. Ethan, por sua vez, colocou as mãos nas cordas, rindo baixinho, como se quisesse participar da melodia. O olhar do mendigo suavizou-se ligeiramente ao ver a criança. Então, fitando Richard, disse em voz grave. Seu filho tem algo que o dinheiro não compra. Ele enxerga além das aparências. Você deveria aprender com ele. Essas palavras atingiram Richard mais profundamente do que qualquer acusação. E no silêncio que se seguiu, ele compreendeu que aquele encontro era apenas o começo de uma verdade muito maior. À medida que a noite avançava, o trânsito de Nova York retomou seu ruído habitual. Richard continuava de pé, encarando o mendigo, dividido entre admiração, culpa e curiosidade. Ethan, sentado de pernas cruzadas, continuava a bater palmas suavemente, criando um ritmo caótico que o homem com o violão acompanhava com uma paciência impressionante. Richard respirou fundo e ousou. Diga-me, como você chegou aqui? O homem permaneceu em silêncio, com o olhar perdido no espaço. Seus dedos continuaram a dedilhar as cordas, mas desta vez a música era pesada, quase dolorosa. Após um longo momento, ele suspirou. A vida nem sempre foi assim. Eu tinha um lar, uma família, um emprego estável. Então, um dia, tudo desmoronou. Seus olhos ficaram nublados com lembranças dolorosas. Depois daquele acidente em que te tirei do carro, sofri uma queimadura grave na perna. Fiquei meses sem trabalhar. Meu empregador me abandonou. As contas estavam se acumulando e minha esposa, ela estava farta. Ela foi embora com a nossa filha. Ele fez uma pausa e engoliu em seco. Tentei me recuperar, mas quando você perde sua casa e sua família, você também perde uma parte de si mesmo. Então, caí no alcoolismo e depois nas ruas. O violão foi a única coisa que me impediu de me destruir completamente. Cada palavra ressoou como uma martelada no coração de Richard. Ele percebeu que o homem à sua frente não era apenas seu salvador, mas também vítima de uma série de injustiças e infortúnios. Ethan, que ouvia atentamente apesar da aparente distração, colocou a mão no joelho do músico e disse em voz baixa: Você faz uma música linda. O olhar do homem se anuviou. Pela primeira vez desde o início da conversa, ele sorriu de verdade, um sorriso frágil, quase esquecido. Richard sentiu os olhos marejarem. Seu filho acabará de dizer o que ele não conseguirá expressar. Onde ele via um fardo do passado, Ethan simplesmente via um homem digno de admiração. Naquele momento, Richard tomou uma decisão interior. Não poderia virar as costas uma segunda vez. Richard passou a mão nervosamente pelos cabelos, olhando ao redor. Os transeuntes diminuíam à medida que a noite avançava, mas o ar frio de Manhattan ainda queimava seus rostos. Ethan, no entanto, permaneceu sentado perto do músico, como se tivesse encontrado um novo companheiro de brincadeiras. Escute, disse Richard com sinceridade, eu quero te ajudar. Você não pode continuar vivendo assim. Eu posso te encontrar um lugar para morar, um emprego. Eu posso te tirar das ruas. O mendigo levantou lentamente a cabeça. Seus olhos brilhavam com uma mistura de desafio e dor. Por que agora? Perguntou ele, com a voz embargada, mas firme. Vivo nas sombras há 20 anos. Luto sozinho há 20 anos. E agora o senhor milionário desce da sua torre de marfim para me oferecer a mão. Richard olhou para baixo, impressionado com a dura verdade. Eu sei. Eu te abandonei. Não tentei descobrir o que aconteceu com você. Mas hoje, quero compensar meus erros. O músico zombou amargamente, balançando a cabeça.
Acha que pode apagar 2 décadas de sofrimento com um cheque? Orgulho, Sr. Coleman, é tudo o que me resta. Não pode comprá-lo de mim. Essas palavras atingiram Richard diretamente no coração. Ele, que acreditava que seu dinheiro resolveria tudo, viu-se desamparado. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se desamparado. Ethan, que observava a cena, puxou delicadamente a manga do mendigo. Você poderia voltar para casa, ele disse simplesmente. Você poderia tocar violão para mim. O silêncio se instalou. O músico olhou para a criança, depois para Richard. Seus lábios tremiam, mas nenhuma palavra saiu. Ele finalmente desviou o olhar, segurando sua guitarra como um escudo. Promessas. Não acredito mais nelas. Richard percebeu então que conquistar a confiança daquele homem seria muito mais difícil do que imaginara. Mas ao ver os olhos brilhantes do filho, ele soube que não tinha o direito de recuar. Na manhã seguinte, Richard não conseguia se concentrar. Em seu escritório no topo da Torre Coleman, os arquivos se acumulavam, as ligações de seus colegas chegavam em massa, mas sua mente permanecia fixa naquele rosto marcado pelas cicatrizes da rua e naquelas palavras amargas. Na noite anterior, ele mal havia dormido. Ethan, por outro lado, adormecera com um sorriso raro, repetindo sem parar, ele toca uma música linda. Essas palavras simples tiveram mais peso do que qualquer conselho de investidor. Ao meio-dia, Richard tomou uma decisão inusitada. Cancelou todas as suas reuniões. Seus assistentes ficaram perplexos. O chefe deles nunca faltava a uma reunião, muito menos a uma negociação importante. Mas ele só tinha um pensamento: retornar àquele lugar, para encontrar o homem que havia deixado para trás pela segunda vez. Ele pegou seu carro e dirigiu pela Quinta Avenida. A calçada onde a reunião ocorrerá estava quase vazia. Por um momento, uma ansiedade o dominou. E se ele tivesse ido embora? E se ele nunca mais o visse? Mas alguns metros adiante, perto de uma máquina de venda automática, Richard avistou a figura familiar. O mendigo estava sentado no chão, com o violão ao lado, a cabeça baixa, como se estivesse dormindo. Richard se aproximou. Desta vez não estava com um terno impecável. Vestia um casaco simples, quase discreto, para não parecer um magnata arrogante que via nos jornais. Olá, ele disse suavemente. O músico levantou a cabeça, surpreso. Estreitou os olhos. Você voltou? Sim, e voltarei. Não quero que pense que foi um capricho. O mendigo deu um sorriso amargo. Os ricos nunca retornam ao mesmo lugar 2 vezes. Richard sentou-se ao lado dele na calçada, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes. Então eu não sou como os outros, ele disse calmamente. Fez-se silêncio. Então o músico, um pouco perturbado com o gesto inesperado, pegou novamente o violão e começou a tocar. Uma melodia suave e melancólica, mas cheia de sinceridade. Richard ouviu em silêncio, com os olhos marejados. Cada nota soava como uma confissão, uma história contada sem palavras. E ele sabia que faria qualquer coisa para ajudar aquele homem a recuperar a dignidade perdida. Quando a última nota soou, Richard pigarreou suavemente. Pelo menos deixe-me te pagar uma refeição quente. Sem compromisso, sem promessas. Só uma refeição. O músico balançou a cabeça, com um sorriso amargo nos lábios. A pena é pior que a fome. Não é pena, respondeu Richard calmamente. É minha maneira de dizer obrigado. O mendigo agarrou seu violão, seus olhos brilhando de raiva reprimida. Se você realmente soubesse o que estou vestindo, não estaria aqui falando de obrigado. Richard franziu a testa. O que você quer dizer? O homem desviou o olhar com o maxilar cerrado. Após um longo silêncio, disse com a respiração ofegante. Cometi erros enormes. Perdi mais do que minha família, mais do que meu lar. Há coisas que não posso desfazer. Richard sentiu um arrepio percorrer a espinha. Esperava ouvir falar de pobreza, injustiça, talvez vício. Mas o tom sombrio escondia algo mais profundo, um segredo enterrado que ia além do simples azar. Seja o que for, disse ele firmemente, você não merece morrer na rua. O músico fixou seu olhar no dela, um olhar duro e desesperado. Você não entende. Todo mundo acaba indo embora. Até aqueles que dizem que querem ajudar. Quando descobrem, eles vão embora. Richard permaneceu em silêncio, abalado por essas palavras. Ethan, que segurava a mão do pai, aproximou-se do músico e disse em voz baixa. Eu não vou embora. O rosto do homem se contraiu. Pela primeira vez, sua casca de desconfiança vacilou. Seus lábios tremeram e seus olhos se encheram de uma emoção que ele tentava conter. Richard percebeu então que se quisesse desvendar esse mistério, primeiro teria que conquistar a confiança daquele homem ferido.
E que esse segredo, fosse ele qual fosse, corria o risco de perturbar muito mais do que sua própria consciência. A noite caía sobre a cidade novamente quando Richard se levantou, determinado. Seus instintos empresariais ainda lhe diziam cautela, mas desta vez ele ouviu outra voz, a do filho. Venha conosco, disse ele, com um tom mais firme do que esperava. Não amanhã, nem depois. Hoje à noite. O músico deu um pulo, como se tivesse levado um tapa. Suas mãos agarraram nervosamente o braço do violão. Na sua casa? No seu palácio de vidro? Não tenho nada que fazer lá. Ethan, agarrado ao braço do homem, insistiu com uma voz suave mas determinada. Você pode tocar para mim. Mamãe disse que música ajuda a dormir. O olhar do músico pousou na criança, e Richard notou uma ponta de hesitação. Seu filho, com uma inocência desarmante, havia quebrado uma barreira que seu próprio dinheiro não conseguirá abalar. Richard improfita. Não é uma questão de caridade. Você não seria meu convidado, mas sim do Ethan. Um silêncio pesado se instalou. Então, lentamente, o homem suspirou e assentiu. Só por esta noite. A viagem até a mansão Coleman foi quase surreal. Sentado no banco de trás do sedã, o músico, cujo nome Richard ainda não havia perguntado, observava as luzes da cidade passarem. Ethan conversava à sua maneira, fazendo perguntas simples, às vezes excêntricas, às quais o homem respondia com uma paciência inesperada. Ao chegarem ao bairro nobre, o contraste era impressionante. O portão dava para uma ampla entrada ladeada por árvores iluminadas que levava a uma elegante casa de pedra. O mendigo olhou para baixo, inquieto. Você não entende, sussurrou ele para Richard enquanto saía do carro. Você está brincando com fogo. Se você soubesse. Então me diga, respondeu Richard com os olhos fixos nele. O homem enrijeceu-se. Seu rosto endureceu, mas em seus olhos, Richard leu um medo profundo, quase animal. Um dia você pode se arrepender de me deixar entrar na sua casa, disse ele baixinho. Porque eu não sou quem você pensa que sou. Richard ficou paralisado. O segredo que ele adivinhava por trás daquelas palavras estava começando a preocupá-lo mais do que ele gostaria de admitir. A entrada da mansão Coleman brilhava sob os lustres de cristal. O contraste com a figura frágil do músico, suas roupas gastas e botas surradas era quase violento. Ethan, despreocupado, puxou-o pela mão para a sala de estar, como se o conhecesse de longa data. Richard, por sua vez, seguia de perto, dividido entre a preocupação e a curiosidade. Ele havia convidado aquele homem a compreender, mas o aviso anterior já ecoava em sua cabeça. Você pode se arrepender de me deixar entrar. Sentado em uma poltrona, o estranho acariciava distraidamente as cordas de seu violão. Richard sentou-se à sua frente. Você disse que eu não sabia quem você realmente era. Então me diga. Um longo silêncio se instalou. O homem suspirou, olhou para baixo e sussurrou. Meu nome é Michael Harris. O nome soava familiar, mas Richard não conseguia se lembrar. Michael pareceu perceber sua confusão e acrescentou. Você não se lembra, mas naquela época falava-se muito de mim nos jornais. Ele finalmente levantou os olhos para Richard, brilhando com uma luz escura. Eu era policial. O coração de Richard deu um pulo. Policial? Michael assentiu. 17 anos na polícia de Nova York. Eu era respeitado. Mas um erro, uma escolha, destruiu tudo. Sua voz falhou e ele desviou o olhar. Acobertava um colega corrupto. Pensei que estava protegendo minha carreira e minha família. Na verdade, destruí ambas. Quando tudo quebrou, perdi meu distintivo, minha esposa me abandonou e me tornei um fantasma. Richard ficou sem palavras. O homem que ele admirava como seu salvador carregava um fardo de vergonha muito mais pesado do que ele imaginava. Então sim, continuou Michael com a voz trêmula, eu tirei você daquele carro. Mas depois disso, perdi o direito de ser um herói. Ethan sentou-se no chão, observando atentamente. Então aproximou-se e colocou a mão no violão. Para mim, você é um herói. O silêncio se adensou. Os olhos de Michael se encheram de lágrimas. Richard sentiu um nó na garganta. Seu filho acabará de quebrar as correntes de 20 anos de culpa em uma única frase. Mas uma certeza também lhe ocorreu. Se Michael havia sido preso por uma mentira ou por um sistema corrupto, então talvez a verdade ainda precisasse ser descoberta. No dia seguinte, Richard não conseguia se concentrar em seus afazeres habituais. As palavras de Michael ecoavam em sua mente e uma pergunta persistente o atormentava. Qual foi esse erro que destruiu sua vida? Usando sua influência e contatos na polícia, Richard discretamente iniciou uma investigação sobre Michael Harris. Ele queria fatos, não boatos, e acima de tudo, entender por que seu salvador acabará nas ruas, apesar de seu passado respeitável.
Folheando os relatórios e arquivos, Richard descobriu detalhes perturbadores. Michael havia sido implicado em um caso de corrupção interna. Mas ao contrário do que os rumores sugeriam, ele nunca havia acobertado um colega por ambição. Pelo contrário, ele havia tentado expor uma rede de policiais corruptos, e havia sido traído por aqueles em quem confiava. Richard sentiu uma mistura de raiva e culpa. Seu amigo, seu salvador, havia sido punido por fazer a coisa certa. Durante anos, a reputação de Michael fora artificialmente destruída, e ninguém havia levantado um dedo para defendê-lo. Todo esse tempo, Richard murmurou baixinho. Ele pagou pela nossa inação. Ainda havia áreas cinzentas, principalmente em relação ao desaparecimento da esposa de Michael e ao destino de sua filha. Mas um fio condutor começava a emergir. Michael não era apenas um homem destruído pela vida, era um homem traído por um sistema corrupto, reduzido às ruas por ter querido fazer o que era certo. Richard sentiu uma nova determinação crescer dentro de si. Ele precisava consertar aquele erro, não apenas por Michael, mas também por Ethan, que acabará de aprender ao seu lado que um verdadeiro herói não era aquele que possuía dinheiro, mas aquele que agia com coragem e integridade, mesmo ao custo da própria vida. Ele sabia que quando chegasse a hora, Michael teria que encarar seu passado, mas não estaria mais sozinho. E desta vez, Richard estaria ao seu lado, pronto para confrontar o sistema que o havia destruído. Algumas semanas depois, Michael Harris caminhava pelas ruas de Manhattan com uma mistura de cautela e confiança renovada. Ele não era mais o mendigo que Richard e Ethan haviam conhecido, mas ainda não era completamente o homem que fora um dia. Cada passo representava uma vitória sobre anos de solidão e vergonha. Graças a Richard, ele encontrou um lugar simples, mas confortável, para morar e pôde retomar o violão em um estúdio particular. Ethan vinha vê-lo com frequência, rindo e dançando ao seu redor, transformando cada nota em uma explosão de alegria. Enquanto isso, Richard garantiu discretamente que Michael tivesse acesso aos recursos certos, contatos policiais para restaurar sua reputação, oportunidades de emprego e apoio psicológico para superar seu trauma. Certa tarde, Michael estava tocando para um pequeno público em um café que Richard havia discretamente financiado. Ethan, sentado na primeira fila, batia palmas com entusiasmo, os olhos brilhando de orgulho. Michael olhou para cima e viu Richard nas sombras, com um leve sorriso nos lábios. Veja bem, murmurou Richard, sempre há uma maneira de renascer. Michael assentiu, com a garganta apertada de emoção. Não se tratava apenas de um renascimento material, mas de uma reconstrução da alma. Ele havia recuperado sua honra, sua dignidade e, acima de tudo, uma família de seu coração em Richard e Ethan. O vínculo entre eles, nascido de um resgate 20 anos antes e reacendido por uma coincidência inesperada, havia transformado 3 vidas. Michael não estava mais sozinho, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que a vida, apesar dos percalços, ainda podia oferecer milagres. Ethan, saltando de seu assento para se juntar a Michael no palco, gritou: "Você é meu herói!" Michael sorriu com o coração transbordando enquanto Richard o observava. Nos olhos da criança, ele viu a pureza da gratidão e da admiração, e compreendeu que às vezes, salvar alguém significava mais do que dinheiro ou poder. Significava dar uma segunda chance de vida àqueles que a haviam perdido. E naquela noite, em um café iluminado de Manhattan, 3 vidas destruídas finalmente se encontraram e estavam reconstruindo um futuro cheio de esperança.